Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula do curso Macro Fundamentos comigo, Igor Munstock. Serei o professor de vocês ao longo dessas quase 40 aulas para nós estudarmos um assunto que é do interesse de todos vocês, economia. O nome do curso é Macro Fundamentos porque o objetivo é explicar para vocês como a macroeconomia é relevante para quem é ou não é investidor. Tanto faz, não importa. Tem pessoas aqui que talvez estejam aprendendo economia para poder investir, outras aprendendo economia porque acham um conteúdo interessante, querem fazer faculdade. Recebo muitas mensagens de seguidores que querem fazer faculdade de economia, não sabem, ficam naquela indecisão se vale a pena fazer ou não. Fazem os cursos para entender se vale a pena investir nessa educação superior. O objetivo desse curso é, no primeiro momento, primeiro módulo e segundo módulo, explicar para vocês conceitos básicos, só que muito importantes para quem quer entender de macro. Então, módulo 1, módulo 2 seriam assuntos introdutórios. O que é economia, introdução à microeconomia, que assuntos eu acho que são relevantes para quem estuda sobre micro. Eu sei que macroeconomia é o assunto mais vibrante de todos, é o mais intrigante de todos, porque saem indicadores econômicos, o mercado sobe, o juro cai, o dólar explode. Realmente é o que faz os mercados se mexerem no curto prazo, são relevantes, são informações relevantes para quem quer criar uma carteira para longo prazo e afins. Só que a macro, ela não pode se distanciar da microeconomia. A microeconomia não é tão vibrante quanto o macro, não é tão interessante e intrigante. Só que é importante. O objetivo é, num primeiro momento, resumir esses assuntos que eu acho que são chave para vocês e depois a gente só vai falar de macro. E eu tenho certeza que lá no fim do curso vocês vão lembrar dessas primeiras aulas e entender o porquê eu ensinei elas para vocês. Porque num primeiro momento vocês podem até achar chato. E até, eu lembro da faculdade, eu achava microeconomia chato. Os professores até não gostavam muito de ensinar micro, porque a macro é mais prática. Falar de inflação, de taxa de juros, sobe juro, cai inflação, atividades acelera, mercado de trabalho. Isso tudo vocês vão aprender. Só que é preciso entender conceitos básicos como fatores de produção, agentes econômicos, a função dos impostos, oferta, demanda, elasticidade e afins. Então é isso que nós vamos aprender nas próximas aulas. Hoje, o objetivo é começar de uma maneira bastante light. Falaremos sobre o que é a ciência econômica, o que nós chamamos de uma ciência social. Muitos acham que a economia é uma ciência exata, que a gente usa muito matemática. Não necessariamente. A ciência econômica, ela é muito social, ela lida muito com o psicológico. Nós queremos aprender como as pessoas elas funcionam. Para quem acha que o objetivo do curso é só macro mesmo, tá errado. Vocês vão aprender algumas coisinhas relacionadas à sociedade aqui, o que é muito bizarro no primeiro momento. Confesso para vocês que eu não achava que eu aprenderia sobre o comportamento das pessoas num curso que parece que a gente só fala de dinheiro, de indicadores, de números e de mercado financeiro. Os economistas analisam o que eles chamam de homem racional, a pessoa racional dentro do âmbito econômico, que é o Homo economicus, um ser humano extremamente racional que antes de tomar qualquer decisão, vou comprar um sorvete ali na esquina. Eu levo em consideração milhares de informações para tomar a melhor decisão possível. Eu avalio todos os preços dos sorvetes na cidade antes de eu consumir, porque eu quero tomar a melhor decisão de todas, sendo que nem sempre nós tomamos as melhores decisões. Aqui na esquina pode ter um sorvete, lá no outro lado da minha cidade pode ter o mesmo sorvete, mas eu pego o carro porque eu quero e vou lá naquela sorveteria mais longe, talvez até mais cara, porque eu estava afim de fazer isso. Do ponto de vista da ciência social, do Homo economicus, um homem racional, eu sou muito burro. Mas nós temos que lidar com esse comportamento irracional dos homens, né, das mulheres, do Homo economicus como um todo. Os economistas, eles possuem uma função apenas: entender como nós conseguimos alocar recursos escassos perante as necessidades ilimitadas de toda a sociedade. Essa imagem aqui quer dizer o quê? Nós temos uma quantidade limitada de recursos naturais, de água, de minério de ferro, de petróleo, de matas. Nós temos uma quantidade limitada de alimentos, uma quantidade limitada de energia, uma quantidade limitada de capital no mundo. Só que todos os dias nós temos milhares de necessidades. Eu posso ir na loja agora, ali no shopping, comprar um armário inteiro de roupas novas do último grito. Depois de 1 ou 2 anos, o que começa a acontecer? Pô, eu queria trocar de roupa. Eu queria uma mais bonita, eu queria uma mais atual.
uma que está na moda, uma marca nova. Eu posso trocar de carro. Eu comprei um carro, meu sonho era ter o carro X. Depois de 2, 3 anos, quem sabe eu não troco de novo de carro. Isso são as necessidades ilimitadas. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é tomar o meu café. Tomo um café, como um negócio. Esses produtos, esses alimentos são limitados, mas as minhas necessidades são ilimitadas. Eu compro um carro, eu compro um imóvel, eu faço uma viagem. Ano seguinte eu quero fazer de novo. Eu quero trocar o imóvel, quero uma casa maior, quero uma casa mais próxima do centro, não sei. Cada um possui a sua necessidade, eu não estou aqui para julgar. Mas todos vocês sabem que as necessidades são ilimitadas, mas os recursos são escassos. Então, como que eu vou administrar uma sociedade que todos os dias acorda, 7, 8 bilhões de pessoas acordam todos os dias, querendo consumir alguma coisa, alimentos, imóveis, fazer viagens, roupas e assim por diante, sendo que os recursos são escassos. Essa é a nossa grande dúvida do ponto de vista econômico, tá? A economia é um estudo das escolhas e busca entender a relação entre causa e efeito dessas escolhas realizadas. Eu tenho aqui exemplos muito bons para vocês entenderem na prática o que eu quero dizer com isso. Um conhecimento que parece meio esquisito. Nós estamos aqui para falar sobre as causas e efeitos. Por que, por exemplo, daqui a pouco nós vamos estudar taxa de juros sobe, o consumo ele cai. Como assim? Isso é uma relação de causa e efeito. Você tem a taxa de juros subindo e o consumo caindo. O que explica isso? Quais são as explicações teóricas, lógicas disso? Isso é uma relação de causa e efeito. O juro mais alto, o consumo ele cai. O juro mais alto, a atividade desacelera. Lá na frente nós vamos entender, mas aqui eu só estou trazendo um exemplo para vocês. Por exemplo, o desmatamento. O governo diz que não tem problema nenhum desmatar. Vamos incentivar o desmatamento. Não estou aqui para julgar, tá? Nós vamos incentivar o desmatamento. Quais são as consequências dessa política econômica? Incentivo à agricultura e à criação de gado. Beleza, você vai ter mais alimentos para consumir. Mas você tem um impacto também nas profissões, demanda de mais trabalhadores nesses ramos, alteração dos ciclos hidrológicos. As primeiras dois primeiros tópicos aqui são positivos. Você incentiva a produção, incentiva a agricultura, incentiva a criação de gado e de outros animais. Você tem a criação de novas vagas de emprego, só que você tem consequências muito negativas na questão ambiental. Alteração dos ciclos hidrológicos, demanda maior por ar-condicionado, fica mais quente, né? O planeta fica mais quente, perda da biodiversidade e nós temos o incentivo, né, aos desertos, você cria desertos com mais facilidade, desertificação, impacto no turismo. Você antes tinha florestas tropicais, bonitas, maravilhosas, os estrangeiros vinham para cá para descobrir, para ver, para se divertir, hotéis e coisas do gênero. Pô, o turismo agora não quer mais vir para cá porque só tem campo, só tem criação de gado, só tem criação de sei lá o quê. Então aqui nós temos um exemplo prático de causa e efeito. O economista não está preocupado com as escolhas individuais. Eu não quero saber o que cada um de vocês faz ao acordar. Eu não quero saber se vocês vão comer massa ou arroz com feijão no meio-dia. Mas eu quero saber o conjunto das decisões realizadas numa sociedade. Olha que exemplo bacana esse aqui. O que aconteceria com a economia do Brasil se a partir de amanhã todo brasileiro acordasse e dissesse: churrasco é a única coisa que eu vou comer. É de manhã, é de tarde e é de noite. Sem substituição. Todos os 200 e poucos milhões de brasileiros vão comer churrasco nas 3 refeições por dia, todos os dias. É bobo, eu sei, é um exemplo nada a ver. Mas quais são as consequências disso? Nós teremos produção suficiente de carne para o brasileiro demandar tanto alimento assim? Nós temos a produção suficiente de carne? Sim, nós temos. Digamos que a resposta seja sim. Então, será que nós não podemos exportar isso para outro país, já que está sobrando produção? Não, nós não temos produção suficiente. Bom, o que precisa acontecer? Não é simplesmente acordar e todo mundo vai começar a produzir, não. A economia vai produzir de uma hora para outra mais carne, até porque demora para produzir, vocês vão aprender isso comigo em elasticidade. Se nós não temos oferta suficiente de gado, quem sabe importar de outros países? Ou você tem um impacto aqui na balança de pagamentos. Vamos estudar isso em macroeconomia lá na frente. A balança de pagamentos vai ser afetada por essa
escolha de todo brasileiro. Qual o efeito da maior demanda por carne na inflação de alimentos? Nós vamos aprender, inclusive, como se analisa os componentes da inflação do Brasil e dos Estados Unidos. Se a demanda por carne aumentar rapidamente, será que isso não impacta a inflação? A partir de amanhã, todo mundo comendo carne, carne, carne. Temos produção suficiente? Vai depender. Isso vai ajudar a explicar se vai ter inflação ou não. Bom, se tem inflação no Brasil, porque a demanda por carne está aumentando demais, o que o governo ele pode fazer? O que o Banco Central deve fazer? Nós aprenderemos que a taxa de juros ela serve para justamente controlar a inflação. E por fim, as empresas que atuam nesse setor lucrariam muito, realmente. Elas encontrariam um ambiente econômico super favorável para a produção de alimentos no Brasil. Será que não vale a pena comprar, investir nessas empresas? Aqui eu falei sobre demanda, eu falei sobre inflação, eu falei sobre investimentos. Poderia ser uma ação na bolsa, poderia ser um investimento num campo, eu vender um campo que já está preparado para a criação de gado, poderia empreender nesse ramo, eu vejo isso como uma oportunidade e começo a montar um negócio em cima disso. Isso aqui é uma relação de causa e efeito. Então, quando saem indicadores econômicos por aí, a minha função é analisar eles e entender quais são as consequências, os efeitos disso na economia, no mercado financeiro e afins. O que é um trade-off? Essa aqui é uma palavra que tem um significado muito importante. Vocês vão escutar ela várias vezes ao longo do curso. E se eu não falar ela, vocês vão lembrar dela, porque eu tenho certeza disso. Em um único dia, tomamos milhares de decisões que influenciam as nossas vidas. Ao acordar de manhã, por mais que eu tenha o meu emprego, eu posso ainda decidir se eu quero trabalhar ou continuar dormindo. Vocês têm essa liberdade. Por mais que tenham um emprego. É empreendedor, não importa. Pode ser um funcionário, não importa. Vocês podem acordar todos os dias e decidir. Hoje eu vou trabalhar. Não, hoje eu vou dormir. Vocês são livres para fazer isso. Eu vou na academia, eu vou assistir um filme no Netflix. Filme não, uma série, né? Porque série a gente assiste várias, uma atrás da outra. Eu prefiro dormir 10 horas da noite, deito na minha cama. Eu poderia dormir, mas eu posso também ficar assistindo uns vídeos no TikTok, no Instagram, no YouTube, sei lá o quê. Eu quero estudar ou mexer no celular. Por exemplo, vocês que estão aqui me escutando nesse momento, poderiam escolher entre continuar escutando eu falar por várias aulas ou mexer no celular. A decisão é de vocês. E eu realmente não me importo. Cada um no seu quadrado. Só que isso são exemplos de trade-off. A palavra trade-off significa troca. E o seu conceito é simples. Para cada decisão tomada, é preciso renunciar a qualquer outra opção. Ao escolher trabalhar ao invés de dormir, eu estou abrindo mão de dormir, eu estou abrindo mão de passar tempo com a minha família, eu estou abrindo mão de viajar ao escolher trabalhar. Esse é um trade-off, é uma troca. Ou é um, ou é outro. Quando eu decidi ir na academia, eu abri mão de ficar sentado em casa, no sofá, abri mão de assistir um filme no Netflix, uma série, de jogar computador, de sei lá. Isso são trade-offs, são escolhas. Os exemplos acima são trade-offs de decisões que tomamos diariamente. Mas e o ponto, se a gente fala de investimentos, e do ponto de vista de investimentos? Se eu tenho 100 mil reais e eu invisto 50 mil em ações, você abriu mão de investir esses mesmos 50 mil em renda fixa, em criptomoedas, em fundos de investimento, em ativos no exterior. Não é um trade-off? Claro que eu não preciso pegar os 100 mil e comprar tudo em bolsa. Eu posso criar uma carteira com vários ativos. Mas se eu pegar desses 100 mil, 50 mil e comprar em ações, ao comprar ações eu não comprei renda fixa. Ao comprar ações eu não comprei fundos de investimento. Ao comprar ações eu não estou investindo no exterior. Isso é um trade-off. É uma escolha. Então eu tenho recursos. Como é que eu quero gastar esses meus recursos? Porque o dinheiro nada mais é do que um recurso escasso. E eu tenho opções, escolhas. Eu quero tomar chá ou café. Eu quero investir em ações ou cripto. Eu quero comprar uma casa ou um apartamento. Eu quero trabalhar ou me divertir. Isso é um trade-off. Toda escolha que nós fazemos na nossa vida, do momento que nasce até o momento que morre, nós temos escolhas que são realizadas que possuem um custo, chamado de custo de oportunidade. Esse conceito refere-se ao valor do benefício da escolha realizada em relação às opções que eu não escolhi. Então, se eu escolhi comprar um apartamento, eu não vou colher os benefícios de ter comprado uma casa.
é um custo de oportunidade. E esse custo não necessariamente ele é expresso em recursos financeiros, em dinheiro, mas sim em alternativas que foram sacrificadas. O valor dessas alternativas que eu não escolhi. Se eu comprei uma casa, eu tenho o benefício de ter um pátio e colocar o pé na grama, de sentar, botar uma cadeira de sol, tomar banho de sol. Eu não tenho esse benefício se eu comprei um apartamento. Esse é um custo de oportunidade. Não necessariamente envolve recurso financeiro, mas os benefícios que eu vou colher com a opção que me foi dada. Se eu escolho assistir esse curso e deixo de lado, né, mexer no Instagram, eu estou aprendendo coisas interessantes no curso que talvez eu não aprenderia no Instagram. E se por acaso eu usar isso ao meu favor, daqui a pouco investindo, colocando na prática o meu conhecimento, posso sim ganhar mais dinheiro e aí você tem sim um retorno financeiro maior. Mas eu poderia fazer o contrário. Não gostei do curso, não quero fazer, não quero mais estudar, mercado financeiro já não me interessa mais, eu vou ficar só mexendo no Instagram. Eu vou colher benefícios? Você vai se divertir, não vai? Vou ficar ali jogando no computador, jogando no celular, assistindo Reels na internet, não tem problema. Você vai colher benefícios. No caso, uns momentos ali de satisfação, de lazer, de diversão. Mas você deixa de colher os benefícios de, né, se tivesse estudado, lido um livro, feito um curso, sei lá o quê. Todos tomamos decisões e não existe opção correta. O que vocês fazem com o tempo de vocês não é problema meu. O economista não vai estudar isso. Mas nem todas as escolhas oferecem custos ótimos. Então existem escolhas que nós realizamos, fazemos, que são ótimas para o nosso futuro e escolhas que não são tão boas assim. Por exemplo, já escutei isso demais. É comum pessoas pararem de estudar para trabalhar porque elas querem começar a trabalhar logo no início. Ah, não terminei o ensino médio. Eu queria logo começar a trabalhar para poder ganhar uma grana e já me despontar na frente aí dos meus amigos que teriam que estudar mais 3, 4 anos para daí terminar o ensino médio, fazer a faculdade e lá depois ganhar dinheiro. Eu quero começar cedo. Num primeiro momento, parece uma ótima opção. Entretanto, será que os benefícios de longo prazo são bons de verdade? Porque quem começa a trabalhar desde a infância, num trabalho que não remunera tanto, vai ganhar menos do que aquele indivíduo que estudou, fez o ensino médio, fez o ensino superior e já sai com um conhecimento técnico maior. Existem diferenças aí. Claro que eu não garanto nada para vocês. Temos pessoas aí que não têm ensino médio, não têm ensino superior e que são extremamente bem-sucedidos. Mas a grande maioria não tem esse sucesso. Então todos temos, resumindo aqui, todos temos necessidades que precisam ser satisfeitas. Eu tenho necessidade, acordo de manhã, eu quero tomar meu café. Para satisfazê-las é necessário fazer escolhas. Acordei de manhã, quero tomar um café. Tá, mas eu vou tomar café, vou tomar um chá, vou tomar café, vou tomar água. Qual é a minha escolha? Cada escolha possui um trade-off, que são as opções renunciadas. Decidi tomar o café. Bom, então eu não vou tomar chá. Decidi comer uma banana, então eu não vou comer uma torrada. Tudo bem. A renúncia envolve um custo de oportunidade, que pode ser mais alto ou pode ser mais baixo. Os pilares da economia. Aqui, já encerrando essa primeira aula introdutória, a ciência econômica ela depende de dois grandes pilares que muitas vezes são confundidos. Eu tenho certeza que a grande maioria confunde, mas vocês vão sair daqui nas próximas aulas entendendo a diferença entre ambos. Microeconomia e macroeconomia. Muitos acham que a microeconomia estuda Brasil e macro estuda mundo. Micro estuda Estados Unidos, macro estuda o mundo. Não, não é verdade. Na verdade, a microeconomia estuda as escolhas, as características e as relações daqueles que compõem a sociedade. Parece algo extremamente abstrato, né? Num primeiro momento, sim, mas vocês já vão entender. A microeconomia estuda aqueles que fazem parte da sociedade, que são três: as empresas, as famílias e os governos. Nós chamamos de agentes econômicos e nós temos uma aula específica para falar sobre isso. Se vocês pensarem, não tem uma sociedade que não tem família, uma sociedade que não tem empresa ou que não tem governo. Sempre tem os três. Os três interagem numa sociedade todo dia. As famílias possuem um comportamento específico, as empresas um comportamento específico e o governo também. Então, o objetivo da microeconomia, que é o primeiro e segundo módulo do curso,
é entender essas características, como eles tomam decisões, fazem escolhas e como a sociedade se relaciona entre si, ok? A macroeconomia, ela estuda as consequências das relações que envolvem esses agentes econômicos. Eu gosto de dizer que a microeconomia estuda as células. Existem 3 células. A macroeconomia estuda o corpo. O meu corpo é uma consequência da interação das várias células que existem no meu corpo, correto? No caso, esse corpo aqui possui 3 células: empresas, famílias e o governo. Cada um com características específicas que interagem entre si e criam aquela coisa chamada economia. E o nosso objetivo é estudar essa economia, estudar esse corpo, usando a mesma analogia, tá? Nós avaliamos a performance da economia, que é uma consequência da interação entre esses 3 agentes. Nós avaliamos crescimento, inflação, câmbio, juros e assim como outros assuntos. Então aqui começamos um assunto bastante amplo sobre ciência, ciência econômica, essa ciência social que não é exata, que fala sobre esses agentes econômicos. Num primeiro momento é abstrato, eu sei, mas que com o tempo, nos próximos módulos, vocês vão gostar bastante. Obrigado e até mais.